Estamos aí nos encontrando novamente. Agora vamos trabalhar aí o volume 2, né, do nosso PET, Plano de Estudo Tutorado, que o Estado encaminhou agora novamente para nós professores estarmos aí trabalhando com vocês, nossos alunos. Então vamos iniciar o nosso estudo do PET volume 2, semana 1. Unidades temáticas aí desse novo PET. Mundo do trabalho nessa semana 1. Objetivo de conhecimento: transformações do espaço na sociedade urbano-industrial. As habilidades que vocês vão estarem adquirindo aí com esses conteúdos estudados: relacionar as mudanças técnicas e científicas decorrentes do processo de industrialização com as transformações no trabalho em diferentes regiões do mundo e suas consequências no Brasil. Conteúdos relacionados: as relações de trabalho ao longo do tempo, as relações de trabalho no sistema capitalista de desenvolvimento, industrialização e as novas relações de trabalho, desemprego, extinção de postos de trabalho, surgimentos de novas profissões, as alterações nas técnicas de produção e as novas relações de trabalho no Brasil e no mundo. O modo de produção flexível e novo perfil do trabalhador. Então esses são os nossos conteúdos relacionados aí dessa semana 1. A interdisciplinaridade que a gente tem aí desses conteúdos é a história e também a arte, né? Aqui na história, identificar e discutir o papel do trabalhismo como força política e social e cultural no Brasil em diferentes escalas: nacional, regional, cidade e comunidade. E na disciplina de artes, relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. E analisar e explorar em projetos temáticas relações processuais entre diversas linguagens artísticas locais e regionais. Então essas são as nossas interdisciplinaridades aí desses conteúdos que a gente vai estar estudando esta semana 1 do PET volume 2. Então vamos lá. Fique por dentro dos conceitos da produção manual à indústria, né? Antes do surgimento das fábricas, a transformação da matéria-prima ocorria de forma artesanal, pessoal, prevalecendo o trabalho manual e individual. Ou seja, o artesão realizava sozinho todas as etapas de produção, gente. Então, por isso que era um trabalho manual e individual. O artesão realizava todas essas etapas. Além disso, eram utilizados instrumentos simples, como facas, tesouras, martelos e agulhas. Então, alguns materiais simples, né, que eram utilizados aí nesse trabalho manual e individual pelos artesãos. Muitas vezes a produção dos bens ocorria na casa do artesão. Por volta do século XVI, alguns artesãos começaram a seguir nas chamadas oficinas manufatureiras, né? Então aí surge, pessoal, então a manufatura, que caracterizada pelo trabalho em grupo. Então esse trabalho, né, vamos dizer assim, essa produção saiu do meio individual para um trabalho já em grupo, ainda predominantemente manual. Então ainda tem essa característica aqui da forma manual do trabalho. Então, pelo uso de máquinas simples e pela divisão de tarefas, ou seja, cada artesão se responsabilizava por uma parte da produção, viu, pessoal? Então, para ampliar a produção, em razão do aumento das vendas, as oficinas manufatureiras passaram a investir em novas tecnologias, como a máquina a vapor e o termomecânico, que revolucionaram a produção. Então essas manufatureiras passaram a investir em algumas tecnologias, viu, pessoal? Como essas máquinas a vapor
e o termomecânico, né, que revolucionaram assim a nossa produção. Então as máquinas, vamos dizer assim, substituíram diversas ferramentas, né, que antes utilizadas pelos trabalhadores nas manufaturas e no artesanato, né? Então eles começaram, os trabalhadores, vamos dizer assim, começaram a substituir essas ferramentas, né, precárias, né, por novas tecnologias, né, de produção. Bem um pouco ainda, vamos dizer assim, um pouco precárias essas novas tecnologias também, mas já com máquina a vapor e também o termomecânico, né, que revolucionaram esse meio de produção, né, vamos dizer assim. O uso de novas tecnologias levou à necessidade de locais especiais para a produção. Então, surgiram aí novos locais de produção. Quais seriam esses novos locais? As fábricas aí, minha turma, onde ficavam as máquinas e os operários. Então, antes os artesãos aí, que começaram a se agrupar já em grupos, começaram a mudar esses locais de produção, onde se surgiram as fábricas, que é onde ficavam também as máquinas e também agora os chamados operários, né? Os trabalhadores, que passaram a ter um salário em troca do seu trabalho. Com a utilização de máquinas e novas técnicas de produção, a indústria passou a produzir em larga escala uma grande quantidade de bens e em série, né? Então teve essa produção em larga escala, dessa grande quantidade de bens assim, em série até, em grandes séries assim, dessa produção de bens, fabricados de acordo com o padrão que os garante iguais. Então tinha uma padronização de igualdade, assim, também dentro do possível, de qualidade desses bens de consumo, né? Começaram a ser produzidos em larga escala. As inovações na maneira de produzir aceleraram o processo de expansão capitalista, desencadeando profundas transformações no espaço geográfico e nas relações entre países e pessoas. O conjunto dessas inovações ficou conhecido como, então, a chamada Revolução Industrial. As 3 fases da Revolução Industrial estão agora nesse quadro abaixo que a gente vai estar observando aqui, pessoal. Essas 3 fases aí dessas inovações, dessa revolução aí, dessas transformações aí na produção, né, nos bens de consumo que a gente tem aí, ficou conhecido então como a nossa chamada Revolução Industrial, dividida então em 3 fases, né? Temos aqui esse quadro abaixo, aqui as fases, aqui cada uma das revoluções, a primeira, a segunda e a terceira Revolução Industrial. Aqui temos a época, né? A época que aconteceu a primeira revolução, entre século XVIII e século XIX. A segunda já aconteceu entre o século XIX e o século XX. E a terceira da segunda metade do século XX até os dias atuais. Então aqui as principais tecnologias de cada revolução industrial. Temos aqui na primeira revolução máquina a vapor, fundição, fabricação do ferro forjado e máquina de ferro. Então são produções bem simples, né? E com uma precariedade ainda, que é a máquina a vapor. Já a segunda revolução partiu para o motor a combustão, né? Interna, da fabricação do aço, telefone, telégrafo e lâmpada elétrica. Então algumas produções já na segunda revolução industrial a partir do motor a combustão. E a terceira revolução industrial, que foi já com o surgimento de computadores e tecnologia associada como chips, circuitos eletrônicos, softwares e hardwares, né? Sistemas de telecomunicações vinculados à informática, telemática, tecnologia aeroespacial. Então já há uma transformação muito grande já nessa terceira revolução industrial. As fontes de energia que a gente tem em cada uma dessas 3 fases da nossa revolução industrial. Na primeira, qual que era a fonte de energia? O carvão mineral. A partir da segunda, começou a utilizar o petróleo, além do carvão mineral, também a hidroeletricidade também já foi utilizada aqui na segunda revolução industrial. E na terceira temos também o petróleo, as hidrelétricas, né, e também algumas fontes alternativas a partir dessas novas tecnologias, como a solar, a eólica, a biomassa, energia também de mares, né? Temos aqui
nas fases aqui dessas três revoluções, meios de transporte. Quais eram os meios de transporte na primeira revolução? Navios e trens a vapor. Na segunda já temos aí os automóveis, caminhões e aviões. E já na terceira temos aí já a presença de trens de alta velocidade, automóveis e caminhões já de alta tecnologia também, oleodutos e também gasodutos, né, já nessa transformação da terceira revolução industrial. Aqui temos aqui também o sistema de produção. Na primeira fase, qual que era o sistema de produção aí, pessoal? O início da divisão da produção em etapas, né? Especialização do trabalho. Na segunda, já temos a presença do Taylorismo, né? Que é a linha de montagem e a divisão de tarefas, além do Fordismo, produção e consumo em massa. E já na terceira aqui temos a robotização, a automatização, produção flexível e a presença desses dois sistemas, o Toyotismo e o Just in Time. Já os fatores locacionais, na primeira revolução, era onde tinha bastante matéria-prima disponível aqui para a presença dessa produção, né? Já na segunda revolução, temos aqui também, além dessas a presença de matéria-prima, fontes de energia, proximidade de mercado consumidor e de portos, né, para a exportação desses produtos feitos, né, produzidos. Já na terceira temos como fatores locacionais para essa produção o baixo custo de produção e a qualificação de mão de obra, né, para os setores de alta tecnologia. Já as relações de trabalho, temos aí o início do trabalho assalariado, intensa exploração do trabalhador, longas jornadas de trabalho infantil e feminino. Então aqui na primeira revolução industrial ainda temos essa presença desse trabalho aqui assalariado, baixo, exploração do trabalhador, ainda presença infantil e feminina, né, vamos dizer assim, muito grande na exploração desse trabalho. Na segunda já temos aqui a presença dos movimentos de sindicatos pela luta dos trabalhadores, né? E na terceira temos o desemprego estrutural, exigência de qualificação elevada, ênfase no setor terciário, terceirização do serviço, já uma grande mudança aqui já na nossa terceira revolução industrial. E os principais países em cada fase dessa revolução industrial. Na primeira temos a Inglaterra, onde foi a pioneira, o surgimento, né, dessa revolução industrial, já com a Alemanha depois, posteriormente a França e a Bélgica. Na segunda revolução já temos os Estados Unidos, países da Europa Ocidental, a União Soviética e o Japão, que ajudaram muito nesse processo da segunda revolução industrial. E na terceira temos aqui os Estados Unidos, países da Europa Ocidental, Japão, Rússia, Sudeste Asiático, países industrializados da América Latina e também da África, que fortaleceram também essa revolução, essa terceira fase da revolução industrial, que é a fase técnico-científica. Então, pessoal, esses foram os conteúdos. Já já a gente se encontra novamente para a gente estar comentando as atividades aqui dessa semana 1 do PET Volume 2. Até daqui a pouco.